Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E hoje nós vamos falar de por que alguém se torna Hare Krishna. Nós vamos ver 5 motivos. De onde saíram esses 5 motivos? Eu os reuni lendo depoimentos de pessoas dizendo por que elas se tornaram Hare Krishna, respondendo especificamente essa pergunta. E como toda religião, o movimento Hare Krishna ele também organiza e também colhe depoimentos desse gênero. Então, esses 5 são os que eu percebi mais recorrentes, tanto em depoimentos na revista oficial do movimento Hare Krishna, A Volta ao Supremo, como conversando com outros devotos ou lendo biografias grandes, biografias na forma de livros. Então vamos ver quais são esses 5 motivos. Um motivo muito frequente pelo qual alguém se torna Hare Krishna é entrar em contato com a pessoa Bhagavata. Pessoa Bhagavata é um termo importante na nossa tradição, porque os livros sagrados são chamados de livros Bhagavata. Geralmente eles têm Bhagavata no nome deles, né? Como Bhagavatam, Brihad Bhagavatamrita, Bhagavad Gita. Então esses são os livros Bhagavata. São os livros em que Deus traz uma mensagem para a humanidade. E existe também a pessoa Bhagavata. A pessoa Bhagavata é aquele que tem uma vida baseada nesses livros, aquele que é o exemplo desses ensinamentos. Então é muito comum alguém dizer que se tornou um devoto de Krishna, ou um Hare Krishna, é a mesma coisa, Hare Krishna significa um devoto de Krishna, porque viu uma pessoa Bhagavata, viu uma pessoa que tinha um caráter excepcional, ela tinha uma dedicação de vida pelo bem-estar dos outros, pela divulgação da consciência de Krishna, um zelo pela sua família, tudo isso de uma forma muito especial, muito destacada do restante das pessoas na sociedade. O próprio fundador do movimento Hare Krishna no Ocidente, Srila Prabhupada, diz que ele virou um devoto de Krishna porque ele esteve em contato com pessoas Bhagavatas. A primeira pessoa Bhagavata na vida dele foi o próprio pai dele, Gaur Mohan. Ele disse que era muito tocante ver como o pai dele era muito hospitaleiro com as pessoas, como ele recebia as pessoas que não eram da religião dele, ou que mesmo usavam drogas que ele não usaria, e ele tinha um trato assim, muito especial com todas essas pessoas. Então ele tinha um caráter diferenciado. A forma com que ele tratava a própria esposa, a forma como ele amava os filhos, a forma como ele era responsável. Ele observava que o pai dele, voltando do trabalho à noite, ia até o altarzinho dele que tinha de Krishna e tocava o sininho, fazia algumas cerimônias tradicionais do Hare Krishna. E Prabhupada estava dormindo, acordava assim e ia muito feliz ver o pai dele. E ele disse que o pai dele foi muito amável em dar para ele todas as práticas da consciência de Krishna, fazendo-as parecer uma brincadeira. Então, um festival importante que tinha perto da cidade de Prabhupada, o festival de Ratha Yatra, onde se puxam carruagens e tudo, o pai dele fez as carruagens de brinquedo pequenininhas para ele. Ele tinha esculturas iguais às de templo também, mas na casa dele, pequenas, ele brincava assim. E o pai dele ensinava ele a tocar o tambor mridanga, que é o tambor que tradicionalmente se canta mantras junto com ele. E Prabhupada, assim, com uma admiração profunda pelo pai dele, ele queria ser como o pai dele. E é descrito que Prabhupada mesmo conta que quando ele cresceu, a vida dele adulta era simplesmente a vida dele na infância em grande escala. Tudo que ele tinha feito pequeno com o pai dele, agora ele fazia em grande escala, com festivais pelo mundo inteiro, distribuição de alimento vegetariano em grande escala, era tudo aquilo de novo. E a segunda pessoa Bhagavata na vida de Prabhupada foi seu guru, seu mestre iniciador, Bhaktisiddhanta. Prabhupada, quando ele vai conhecer o guru dele, ele nem queria conhecer, porque ele estava meio decepcionado com falsos gurus. Ele falou que conhecia alguns gurus que colocavam a roupa típica de um guru só para conseguir receber doações das pessoas. E aí eles viviam dessas doações, sendo falsos gurus, e se mantinham assim, com mentiras e hipocrisia. Aí quando falaram para ele, vamos conhecer um guru, Bhaktisiddhanta, ele falou, não, estou cansado desses gurus, eu já vi muitos deles, são todos farsantes, muitos deles são farsantes. Aí os amigos dele falaram, mas é por isso que a gente quer que você vá, porque você sabe identificar um farsante, então a gente quer que você diga pra gente se ele é fidedigno ou se ele não é. Aí o Prabhupada falou, então tá, para analisá-lo eu vou. Aí quando o Prabhupada encontra com o guru dele, Bhaktisiddhanta, ele diz que ele nunca tinha visto uma pessoa tão formidável. E ele fala assim, essa missão da consciência de Krishna está em boas mãos. Esse é o parecer dele sobre o guru dele. E analisando o caráter do guru dele, naquele primeiro contato, né, e depois ao longo do tempo, ele identificou que Bhaktisiddhanta, o seu guru, era uma pessoa Bhagavata. Era uma pessoa que vivia conforme as escrituras. Então,
Prabhupada muitas vezes diz que ele é um devoto de Krishna pela combinação dessas duas pessoas. A pessoa Bhagavata do seu pai e a pessoa Bhagavata de Srila Bhaktisiddhanta. E esse tipo de depoimento vai acontecer até hoje. Tem um discípulo de um mestre atual, Chandramukha Swami, que disse que ele se tornou discípulo dele porque ele nunca tinha visto alguém olhar para ele sem nenhum preconceito. Porque ele é todo tatuado, assim, tatuado na cabeça, os dentes com prata, assim, uma figura que na nossa sociedade nós chamamos de exótica, né? E ele disse que quando ele encontrou Chandramukha Swami olhava para ele como livre de preconceitos, e o instruiu, e o acolheu, como ele fazia com todas as outras pessoas, e aquilo foi muito tocante. Ele foi vendo que Chandramukha Swami ele dedicava a vida toda dele à consciência de Krishna, ele era amável, exemplar, seguia o que ele pregava, e ele decidiu ser discípulo dele. Esses depoimentos vão acontecer muito fartamente. Então esse é um dos motivos pelos quais alguém se torna Hare Krishna. Quando ela vê alguém que segue os ensinamentos de Krishna, aí ela vê, uau, os ensinamentos de Krishna aplicados na prática, idealmente, forma esse tipo de pessoa. Uau, esse tipo de pessoa é realmente especial e eu quero tentar me aproximar desse tipo de caráter. Um segundo motivo muito frequente que aparece nos relatos de por que eu me tornei Hare Krishna é o encontro com a figura de Krishna mesmo, a pessoa de Krishna, o que ele faz na eternidade, como é seu reino eterno, porque é uma descrição assim muito detalhada. E as pessoas geralmente têm uma insatisfação assim de que a transcendência, a vida eterna pode parecer um pouco tediosa. Algumas são descritas literalmente como não tendo nada para fazer, né? A ideia, por exemplo, de Nirvana ou de Brahman é um lugar onde todos são um ou há um completo vazio, mas também há descrições que tentam descrever um reino de Deus assim, mas que muitas vezes não convence as pessoas. E a pessoa fica assim numa dúvida, puxa, mas parece que esse mundo aqui temporário, esse mundo sem Deus parece ter mais variedade, parece ter mais nuances, mais arte, mais música, mais criatividade, mais tudo do que o reino de Deus, assim, um lugar para o qual tem um preço alto a se pagar, a gente tem que se tornar um santo, se tornar uma pessoa completamente pura, mas lá parece menos interessante. Por exemplo, aqui a gente tem moda, né? A gente combina cores, a gente faz vários cortes de roupa, e às vezes o mundo espiritual é retratado que todo mundo usa branco, né? E Deus ele tem uma peça única, assim, de roupa branca, tipo nos Simpsons, né? Nos Simpsons, quando aparece Deus, é um velho, assim, com uma peça de roupa branca, assim, uma peça única. E as pessoas vão ficando meio assustadas, né? O que eu vou fazer lá? Tem um depoimento que é bem marcante, que é de Ravindra Swarupa. Ele se tornou mestre espiritual do movimento Hare Krishna mais tarde. E ele conta que na infância dele, ele sempre perguntava para os cristãos, se não me engano ele era católico ou alguma outra designação cristã, como era a vida eterna. Quando Jesus voltasse e revivesse todo mundo, como ia ser a eternidade? E ele disse que muitas vezes mandava ele calar a boca, que não era para perguntar demais, que não tinha respostas para isso, e ele já não gostava dessa parte, de não pergunte, essa não é uma boa pergunta, presta atenção no tema da aula. E outras vezes, quando descreviam como era, ele foi ficando com uma impressão bem negativa, assim, que parecia bem chato. Ele falou que a visão mental que ele colocou na cabeça dele é que a vida eterna ia ser um grande almoço de domingo, que não acaba nunca, as pessoas estão na mesa, assim, confraternizando, e ali tem vários parentes ressuscitados piedosos, cada um com a sua roupa de uma época, e aquele clima de família, assim, de almoço de domingo, e que Jesus ia passando nas mesas e dando um tapinha nas costas das pessoas, assim, e aí, como é que você tá? Tudo bom? Que bom que você tá aqui. Aí depois Jesus vai para outra mesa. E aí ele falou que ele contrastou isso com as possibilidades que ele tinha como um pré-adolescente, já na adolescência, ele contrastando aquilo, esse mundo parecia muito mais interessante. Então aquela meta não fomentava assim a se dedicar à vida espiritual profundamente. E aí ele disse que quando ele conheceu Krishna e a descrição do reino de Krishna, que ele ficou muito maravilhado. Porque Krishna é um adolescente, eternamente, né? Ele tem a aparência de 16 anos, e ele tem uma energia que faz com que as pessoas ao entorno dele, né, as almas, não saibam que ele é Deus. Então elas interagem com Krishna como se ele fosse um amigo delas, o filho, o namorado, e as pessoas dançam, e as pessoas namoram, e as pessoas comem, e fazem música, né? Krishna toca flauta, e Krishna é muito belo, e eles se vestem, né? Existe moda.
não é todo mundo de branco. Então Krishna usa amarelo, que contrasta bem com a pele negra dele, e Balarama, que é branco, usa uma veste azul. Eles fazem guirlandas de flores, e decora o cabelo, e passa maquiagem no olho, e pendura brinco em forma de tubarão. E ele foi vendo assim, uau! Esse mundo espiritual é muito completo. Ele tem tudo que tem aqui nesse mundo que a gente conhece, mas tem de uma forma perfeita, de uma forma intensa, livre de nascimento, doença, velhice, morte. E aí ele ficou maravilhado. Então esse tipo de depoimento é bem frequente também. A pessoa se maravilhar com as descrições do mundo espiritual que existem na literatura Bhagavata, né? Como Srimad Bhagavatam, Brihad Bhagavatamrita, Mahabharata, Ramayana. E a pessoa fica muito entusiasmada com aquilo. Há descrições detalhadas de quem é Deus, onde ele mora, com quem ele anda, quem são seus associados, do que ele brinca, quais são as músicas, quais são suas aventuras. Aí ele tem ainda os avataras, né? Que é quando ele desce do mundo espiritual, entra aqui no nosso mundo e faz atividades extraordinárias, e ele traz o pessoal que já é puro, que já está no mundo espiritual vendo com ele traz junto. Aí a gente vê como ele traz essas pessoas, e elas têm um papel importante também nas missões dele aqui. Isso é muito sedutor. Então há muitos depoimentos nesse âmbito. Eu me tornei Hare Krishna porque a personalidade de Krishna, o seu reino, os seus associados, é algo muito fascinante. E isso me satisfaz, ao contrário de outras descrições que eu tinha ouvido sobre o céu. Um outro motivo que frequentemente aparece nos depoimentos é o anseio pela eternidade, o desejo de superar a morte e as limitações desse mundo. E isso geralmente vai ser bem respondido no movimento Hare Krishna, porque isso é chamado de o Beabá da consciência de Krishna. Meu mestre espiritual faz um trocadilho brincalhão que ele fala que é o Beabá Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é nosso livro sagrado, né? Então o Bhagavad Gita nosso é a ideia de que nós somos imortais. O corpo morre, mas a alma não morre. Isso é um dos ensinamentos mais básicos, assim, logo no começo da Bhagavad Gita, no capítulo 2. Krishna vai falar bastante nisso, porque para quem Krishna está falando desse conhecimento é um guerreiro no campo de batalha. Então esse guerreiro já estava antevendo que ou ele ia morrer em poucos dias, ou ele teria que matar pessoas ali nem em poucos dias, né? Passado 1 hora ou 2 horas desse diálogo, ele já teria que matar alguém. Então a morte era um assunto assim muito periclitante para ele, né? Muito iminente. E aí Krishna vai abordar esse tema, dizendo que a alma não morre, quando ela morre ela volta a nascer, e ela pode alcançar o reino de Deus, de onde ninguém mais sai, e não há mais nascimento, não há velhice, não há morte. Então aparecem muitos depoimentos assim, as pessoas tinham medo da morte, tinham medo da morte para acabar seus projetos, né, não poderem se desenvolver para sempre. E aí as pessoas falam depoimentos que ficaram satisfeitas ao encontrarem os ensinamentos de mortalidade na Bhagavad Gita. Uma figura eminente no movimento Hare Krishna que fala isso é Indradyumna Swami. É um mestre espiritual dentro do movimento Hare Krishna, e ele era militar, ele atuava no exército dos Estados Unidos, que é um dos exércitos mais ativos do mundo, né? É descrito que eles fazem mais ou menos 3 guerras por década, participam de alguma maneira. Enfim, assim, não é como o exército brasileiro, né? O exército brasileiro, muitas vezes a pessoa aprende disciplina, aprende várias coisas e fica ali, talvez um dia eu tenha que atuar numa guerra, né? Ou ele ajuda em coisas de paz, como o terremoto no Haiti. O exército americano é muito mais, é bem diferente, né, do que nós brasileiros temos como exército. E ele já, com pouco tempo de exército, já teve que matar pessoas, e aquilo foi dando uma angústia nele. Será que a vida é isso? A vida curta? E matar pessoas, encurtar a vida de outras pessoas? E ele também gostava de surfar, e aí uma vez ele foi pegar uma onda em busca da onda perfeita, e a onda derruba ele afunda, ele bate umas pedras bem pontiagudas no fundo do leito, e ele volta todo ensanguentado, todo machucado, ele não pode mais pegar onda. E ele fica sempre se perguntando assim, a morte é tão próxima da gente, nós somos tão frágeis, será que é só isso mesmo? E aí um dia, passando por uma exposição de um museu, ele viu que os Hare Krishnas tinham organizado uma exposição de arte lá. E aí ele se aproxima de Vishnu Swami, o mestre Hare Krishna que estava organizando isso, e ele pergunta, o que é esse quadro? Aí tinha um quadro de Krishna, assim, com as almas puras que já vivem com ele na eternidade. E aí ele disse, esse é o reino de eternidade, esse é o reino de Deus.
E ele falou assim, é isso que eu estava procurando. E ele disse que a partir daí ele continuou sua vida com a tranquilidade de que existe eternidade para a alma e existe um reino onde todos são eternos, onde não há morte, onde não há velhice. E o meu mestre espiritual, Devantari Swami, disse que uma das coisas que o atraiu no começo do contato dele com o movimento Hare Krishna foi que ele encontrou um lugar onde ele poderia se desenvolver para sempre. Não havia limites para você se melhorar. Ele disse que ele era jovem, ele queria, sim, desenvolver muitas habilidades, muitos talentos e usá-los bem. Então, quando ele encontrou a consciência de Krishna, que você tem toda a eternidade para se aprimorar, e você tem o melhor lugar para depositar isso, que é a serviço de Deus, ele ficou muito empolgado. E ele é assim até hoje. Ele tem já décadas dedicadas a serviço a Krishna, e ele ainda está empolgado assim, a aprender coisas novas, fazer coisas novas, é bem fascinante. A última vez que eu falei com ele, ele disse que estava muito empolgado em aprender habilidades de mediação de conflito, resolução de conflito, baseado na Bhagavad Gita e estudos acadêmicos, científicos, para aplicar no movimento Hare Krishna. Então, assim, depois de décadas, ele ainda está desenvolvendo habilidades e usando para Krishna. Então, ele se deu bem, encontrou o que ele estava procurando, agora ele tem toda a eternidade para se desenvolver e para servir Krishna. Então, esse é mais um depoimento frequente. Os 4 princípios reguladores é outro motivo importante que aparece nos depoimentos de por que alguém se torna Hare Krishna. Os 4 princípios regulativos são votos que todo mundo que quer ser iniciado formalmente, né, uma espécie de batizado, assim, um ritual de passagem dentro do movimento Hare Krishna tem que fazer. Esses 4 princípios são não usar drogas, não comer carne e outras coisas de origem animal, como ovos, carne branca também não se come. Não fazer sexo ilícito, as pessoas escolhem ou serem monges ou serem responsáveis sexualmente, né? Fazerem sexo dentro do casamento, cuidando bem dos seus filhos que venham e tudo isso. E o outro eu sempre esqueço. Se você vê uma cerimônia de iniciação Hare Krishna, a pessoa vai fazer esses 4 votos, ela sempre lembra 3. É um clássico. Então você está vendo isso agora aqui no vídeo também. Então não usar drogas, não comer carne, peixe e ovos, não fazer sexo ilícito e não praticar jogos de azar. Se não praticar jogos de azar, a gente até esquece dele às vezes, porque o Brasil não tem muito problema com jogos de azar, né? Na verdade até tem, né? No Rio de Janeiro tem o jogo do bicho, que é bem forte, envolvido com tráfico de drogas e milícias, várias coisas. Mas não é assim... Geralmente, eu nunca conheci um devoto de Krishna que tivesse dificuldade de seguir esse princípio. Umas pessoas são ex-usuários de droga e tem uma recaída e depois sai, mas esse geralmente fica aí no plano de fundo nosso, assim, não praticar jogos de azar, a gente já não praticava mesmo, geralmente. Mas geralmente faz, então, esses 4 votos. E nos depoimentos de por que eu me tornei Hare Krishna, alguns enfatizam que esses princípios foram muito bons na vida da pessoa, e a pessoa às vezes diz que ela tinha um envolvimento extremo com essas coisas que já estava enojando e que ela tentava sair e não conseguia, e agora que ela se tornou Hare Krishna, ela consegue. Uma vez o pai de um Hare Krishna falou isso para Prabhupada, o fundador do movimento Hare Krishna. Ele falou assim, olha, eu tentei tirar meu filho das drogas por tantas ocasiões, gastando muito dinheiro e não consegui. E você veio aí com esse seu mantra aí, Hare Krishna, e agora meu filho está sóbrio, limpo há anos. Como é possível? Ficava assim, maravilhado, né? Então, é comum as pessoas darem esse relato, assim, de que as pessoas se degradaram sexualmente num nível, assim, repulsivo. Que a pessoa mesmo já tinha nojo de si mesma, mas ela não conseguia parar com isso. E ela se degradando. E aí quando ela ouviu, assim, uma instrução clara de não faça isso, e eu vou te dar forças para você não conseguir fazer isso, e a pessoa sai realmente, ela fica muito contente. Esses princípios, eles têm como suporte na nossa tradição que a gente chama de gosto superior, que as pessoas não abandonam esses maus hábitos e ficam sem nada para pôr no lugar. As pessoas vão ter novos hábitos, as pessoas vão ter as práticas espirituais, elas vão perceber a alegria de estar sóbrio, a alegria de estar limpo, e isso vai substituindo. Por isso as pessoas não têm recaídas. Claro que tem pessoas que têm recaídas, né? Mas assim, o índice de recaídas é bem menor. Isso tem estatísticas científicas, inclusive. Não do Hare Krishna específico, né? Mas de religião, é descrito que uma pessoa, por exemplo, que para de usar drogas
numa clínica de desintoxicação que seja católica ou protestante, ela tem um índice de recaída, às vezes até próximo de 60% menos do que uma pessoa que para de usar drogas sem estar conectada a uma conversão religiosa. Então parece mesmo que esse gosto superior, né, esse respaldo novo que a religião dá, a espiritualidade dá, sustenta esses 4 princípios com muito mais força, né? Uma figura ilustre que fala dos 4 princípios na sua conversão é Purushatraya Swami, que é um guru brasileiro muito querido. Ele diz que ele ouviu pela primeira vez esses 4 princípios no livro de Prabhupada, e assim que ele leu esses 4 princípios uma única vez, ele conseguiu segui-los pela vida inteira. E aí ele disse, porque havia tanto poder nessa instrução, nesse livro, eu imediatamente quis me converter. Eu imediatamente quis seguir o autor desse livro para sempre, Srila Prabhupada, como o meu mestre espiritual. Ele dá esse depoimento que é bem bonito. Também é muito comum os devotos de Krishna fazerem assim, uma elucubração mental de e se eu não tivesse me tornado Hare Krishna, onde eu estaria agora? É muito comum esse tipo de divagação. Às vezes os devotos estão sentados comendo, eles ficam pensando assim, puxa, 10 anos atrás eu estava usando maconha, da maconha fui para cocaína, aí eu conheci os devotos de Krishna. E se eu não tivesse conhecido? Aí eu começo a imaginar assim, eu acho que eu ia estar na Cracolândia, eu acho que eu ia ter pegado AIDS, eu acho que eu já teria suicidado, eu acho isso, eu acho aquilo, faz umas divagações, algumas são engraçadas, algumas são bem tocantes. Eu, por exemplo, se não tivesse tornado Hare Krishna, eu ia ser comediante de stand-up, com certeza. Uma hora dessa eu não ia estar aqui, eu ia estar assim num pub, falando assim, quem aqui é casado? Quem aqui é casado? Você é casado? Porque se tem uma coisa que eu não entendo é casamento. Aí eu ia começar a fazer as piadas. E aí, amigo, qual o seu nome? Wilstone. Ribbon. Sua mãe estava inspirada, hein? Uma salva de palmas para a mãe do Ribbon. Casada há quanto tempo você? 40 anos! Caramba, bem que eu reparei que você era o menos sorridente da plateia. Então esse é outro motivo recorrente que aparece nos depoimentos de por que me tornei Hare Krishna, porque os 4 princípios são muito protetores, são muito libertadores e fizeram a diferença na vida de um devoto de Krishna. E o quinto elemento de depoimento, né, que aparece muito recorrente, é a ideia de que a pessoa está fazendo uma progressão do ponto em que ela parou na religião anterior dela. Esse depoimento é muito recorrente. As pessoas dizem que ela fez muito progresso com os ensinamentos de Jesus, com o cristianismo, e aí ela sente que o próprio Jesus, aquela própria religião, era um arranjo de Deus para prepará-la para o movimento Hare Krishna. Esse depoimento é muito comum. Alguns dizem que o espírito de uma casa, assim, o espírito do espiritismo de Kardec ou de Umbanda, através de um médium, mandou a pessoa ler o Bhagavad Gita ou ir na comunidade Hare Krishna tal, e aí a pessoa foi e ela entendeu que aquilo era um progresso da religião anterior dela. Algumas pessoas dizem que tiveram sonhos. Teve um que disse que era devoto de Shiva, e aí Shiva falou com ele, agora eu vou te apresentar quem eu mesmo adoro. Você me adora, mas agora eu vou te mostrar quem eu adoro, que é Krishna. Aí no sonho, o Shiva levava a pessoa até Krishna, a pessoa acorda, e aí começa a procurar por Krishna e encontra os Hare Krishnas. Esse tipo de depoimento é bem repetitivo, bem recorrente também. Eu mesmo tenho um pouco essa ideia, assim, que eu era ateu, depois eu virei espírita de Kardec, depois eu virei Hare Krishna. Eu acho que de ateu para Hare Krishna seria um salto grande demais para eu dar. De ateu para Deus de 4 cabeças, o planeta que tem um oceano de caldo de cana, acho que ia ser demais para mim. Aí de ateu para o espiritismo de Kardec, eu consegui. O espiritismo de Kardec, ele diz que é religião, filosofia e ciência, né? Então, as descrições de outros planetas parecia mais aceitável para mim, a ideia de reencarnação parecia assim, mais tranquila do que a do Hare Krishna. Hoje, obviamente, eu prefiro a do Hare Krishna, tanto que eu sou devoto de Krishna. Mas de ateu para Hare Krishna, eu acho que seria demais. Aí, na minha visão, da minha trajetória,
o Espiritismo foi usado por Deus como um progresso parcial que eu precisava, uma coisa ali que era mais perto do cientificismo que eu tinha, e só depois me introduzi ao Hare Krishna. Chandramukha Swami, que eu já mencionei, ele diz isso também, que ele não sente que ele deixou de ser devoto de Jesus, mas que ele se tornou um devoto de Jesus melhor através dos ensinamentos de Krishna. Então ele não sente que ele abandonou a religião anterior dele. Então isso é comum nos devotos de Krishna, porque a nossa teologia, a nossa compreensão religiosa não demoniza as outras religiões. Em outras religiões os depoimentos são: eu estava com Deus falso, agora estou com Deus verdadeiro, né? Eu estava com Deus morto, agora adoro Deus vivo. No Hare Krishna não, você olha para o seu passado e você o aprecia, você entende que Deus está no Espiritismo, você entende que Deus está na Igreja Católica. O Hare Krishna percebe isso, ele tem uma boa vontade com as outras religiões. Então, quando ele se converte, ele olha com bons olhos a trajetória dele nas outras religiões. Ele percebe que Deus estava ali. Obviamente, agora ele acha que ele tem algo melhor, senão ele não faria uma conversão, né? Ele não iria se dedicar mais a isso. Ele percebe que ele ganhou algo a mais. Mas, ao mesmo tempo, ele tem sempre uma gratidão, um sentimento profundo naquilo. Então é isso. Você deve ter notado, eu não fiz nenhum juízo de valor, eu só expus percepções subjetivas. Eu não tentei analisar assim, essa ideia de que o céu católico é menos interessante do que o céu Hare Krishna é verdade. Eu não tentei fazer esse comparativo, esse emparelhamento de religiões lado a lado e comparar. Eu só dei a percepção subjetiva de quem está dando depoimento. Eu só reproduzi isso. Então desculpa se eu fui pouco filosófico ou se algo pareceu ofensivo para alguma religião. Não foi essa a intenção. A ideia era descrever os sentimentos da pessoa, como a pessoa percebe, e aí responde a pergunta do vídeo, né? Que é por que as pessoas se tornam Hare Krishna, dentro da percepção delas mesmas. Então é isso. Espero que você tenha aprendido algo novo. Espero que você tenha aprendido algo para aplicar na sua vida. E a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer inenarrável. Hare Krishna.